Estamos começando mais uma temporada no nosso programa Igreja Sinodal. Depois de termos refletido sobre os desafios da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, nós queremos acompanhar, refletir e também aprofundar os temas que vão surgindo na caminhada sinodal. Após a realização da escuta nas igrejas locais e a elaboração da síntese de cada país, a atual etapa do Sínodo busca um processo de encontro, escuta, diálogo e discernimento em nível continental. E para nos ajudar nessa reflexão, nos processos sinodais, eu tenho a alegria de receber hoje aqui no estúdio o padre Geraldo Luiz Demore. Ele é jesuíta, mestre e doutor em teologia, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte e também é membro da Comissão Teológica do CELAM. Geraldo, muito bem-vindo à Igreja Sinodal. Saudações a você e também a todos os que nos acompanham. Ótimo, e para nos ajudar também, conversando aqui neste programa, está conectada conosco direto do Rio Grande do Sul, a irmã Cleusa Andreata. Ela é da Congregação das Irmãs da Divina Providência, mestra e doutora em teologia, professora na Universidade Vale do Rio dos Sinos e é também da equipe do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU. Cleusa, bem-vinda novamente aqui ao Igreja Sinodal. Muito bom ter você aqui na conversa, viu? Que bom. Olá, Marcos. Olá, Padre Geraldo. É uma satisfação estar novamente aqui. Também é uma saudação a quem nos acompanha depois na abordagem desse tema aqui. Ótimo. Bom, Geraldo, eu quero começar aqui abrindo a conversa, porque quando o Sínodo foi convocado pelo Papa Francisco, lá em 2001, ele era de 2021 até 2023. No ano passado, no mês de outubro, o Papa, ele prolongou, estendeu essa duração do Sínodo. O que nós podemos observar, o que quer dizer essa mudança do Papa Francisco? Eu tenho a impressão que o Papa, ele quer, como ele diz, é importante instituir processos. E eu acho que, para que a igreja seja sinodal, quanto mais a gente pode discutir isso também nas bases e que os processos possam, de fato, ser discutidos, aprofundados, chegar a consensos, resultados de discernimento, é melhor. Então, eu tenho a impressão que tem muitas resistências em muitos episcopados a esse caminho sinodal. Então, o Papa quer que essa ideia da sinodalidade, que é uma ideia antiga, faz parte, inclusive, da identidade da igreja, que ela possa realmente ser redescoberta e que as igrejas todas possam entrar no caminho sinodal. Essa é a minha opinião. Uhum. Bom, então é esperar ver o processo acontecer e não apenas chegar com uma resposta, com um resultado pronto e dar como se o processo tivesse acontecido. Exatamente. Né? Inclusive, ele diz, o sínodo não é um evento. Uhum. O sínodo é um processo, ou seja, é algo que coloca a igreja permanentemente em, digamos assim, estado de vivência, da escuta, do discernimento e também da missão, porque trata-se que toda a igreja se coloque em missão, porque a marca do pontificado dele é que a igreja realmente redescubra sua vocação constitutiva, que é ser missionária. Uhum. Olha aí que interessante para a gente perceber, né, como é que os processos vão acontecendo e às vezes a gente fica perguntando, às vezes indeciso, sem saber o que aconteceu para que o Papa mudasse esse processo, né? Então, vamos compreender, mais do que um evento, como disse o Padre Geraldo, é um processo, uma mudança de mentalidade que o Papa quer despertar em todos os cristãos, daquela que é realmente a natureza da Igreja. Cleusa, eu quero trazer aqui agora essa reflexão que vem sendo feita nessa etapa atual do Sínodo, né, da etapa continental. O documento traz no texto que a Igreja, nesse processo agora, ela deu os primeiros passos do regresso de um exílio, cujas consequências dizem respeito a todo o povo de Deus. E afirma, se a Igreja não é sinodal, ninguém pode sentir-se em casa. Como é que nós podemos olhar para essa afirmação? Me parece algo bastante forte, né? Se a igreja não é sinodal, ninguém pode sentir-se em casa. Bom, para começar, a gente pode lembrar aqui que a forma sinodal, ela é uma marca da igreja já desde suas origens. Mas
para trazer esse tema aqui no espaço dessa reflexão, é bem importante nós olharmos para o documento que nos é oferecido agora para a fase continental e que é resultado, quer dizer, é o resultado da escuta e do discernimento feito até aqui, que foi transformado, acolhido e elaborado num único documento. E nesse documento nós encontramos a imagem bíblica da tenda como um ícone do caminho feito até aqui, o que se expressa nesse documento e que quer inspirar a caminhada adiante, que é uma imagem tirada do livro de Isaías, capítulo 54, lá versículo 2, uma imagem da tenda em que no centro está o tabernáculo e essa tenda também está firmemente sustentada por estacas muito robustas, muito consistentes, ao mesmo tempo que mantém a forma ou a possibilidade de ser ampliada, movimentada, conforme as demandas e as exigências da missão. É uma imagem extremamente forte para falar de uma igreja sinodal, missionária, e que lida com uma caminhada eclesial desde o seu acontecer, na concretude de cada realidade em que a igreja está presente, onde ela desempenha a sua missão evangelizadora. Então, o tema, a imagem da casa, esse ícone da casa ou da tenda, remete muito a uma expressão que é bem próxima do nosso cotidiano. Nós nos envolvemos e nos comprometemos com situações em que nós nos sentimos em casa. Então, esse sentir-se em casa na igreja sinaliza para desafios e possibilidades muito ricas do ser igreja e de uma igreja sempre em missão, uma igreja sinodal em missão. Por exemplo, é uma igreja, a gente vê isso também nos relatórios das diversas igrejas locais, a ideia de uma igreja que não tem portas que se fecham, espaço que se alarga continuamente, acolhida constante, uma igreja que se esforça por dar conta da diversidade, das diferenças, das tensões, dos conflitos, sinaliza para formas como se lida com os conflitos, evitando que as tendências, ou as pessoas não se afastam do conflito, ou então se afastam da igreja para não ter que lidar com o conflito, e o desafio de uma inclusão radical. Em síntese, está em jogo na ideia de casa o tema da pertença, do vínculo, do acolhimento, do estar num processo em comum. As pessoas possam se sentir em casa, viver e ser igreja como casa. A questão da casa ela é riquíssima aqui. E para nós, brasileiros, para os latinos, e o Papa Francisco também leva muito, né, dessa latinidade dele, estar em casa é exatamente esse lugar do aconchego, né? Então é retomar essa proximidade da igreja que às vezes o tempo corrido, às vezes os processos mal feitos, mal discernidos vão nos distanciando, né? E parece que essa proposta também tem um pouco dessa recuperação. Para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, né, esse início de conversa, eu queria ouvir um pouquinho dos dois, né? Falamos agora dessa expressão da casa, dessa ampliação do processo sinodal. O que vocês percebem, percorrido pouco mais de um ano do início do sínodo, que sinais que vocês percebem, assim, o que a gente pode destacar para ajudar quem está em casa nos acompanhando? Cleusa, pode começar, por gentileza. Eu fiquei pensando sobre essa pergunta, Marcos, e bem espontaneamente algumas coisas que me ocorrem é que na leitura do que temos até agora, dos relatos e como foi a primeira fase do sínodo até aqui, eu acho que um ponto bem importante é o quanto essa primeira fase com a escuta sinodal, os exercícios de discernimento já tem proporcionado de experiência, de vivências de sinodalidade. Eu acho que isso é bem importante, um pouco trazer aquilo que eu acho que a Serena no SET, se bem me lembro, Rafael Luciano falam, de proporcionar experiências de uma mesa de sinodalidade, nos diversos lugares onde efetivamente foi executado o trabalho aí da escuta e do discernimento. Também olhando para a diversidade das realidades eclesiais que se reflete nessa escuta, também aparece no documento de síntese, o pessoal faz um esforço para recolher as principais questões abordadas, os desafios, ao mesmo tempo a riqueza de possibilidades da igreja no mundo contemporâneo, considerada desde as diferentes realidades, nos diversos continentes, nos diversos espaços de missão.
E nessa perspectiva, assim, me marcou muito uma reflexão sobre isso, o que disse o cardeal Mário Greco, a equipe dos diversos especialistas, há mais de 20, que se dedicaram a transformar os materiais, os relatórios dessa escuta, num único documento. Ele, partindo daqueles 4 famosos princípios do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, que ele diz lá: o tempo maior que o espaço, realidades maior que as ideias, a unidade prevalece sobre o conflito, o todo é maior que a parte, enfim. Ele diz que essa primeira fase foi sobre permitir a voz do Espírito para emergir, permitir a voz do Espírito para ela emergir acima dos conflitos e divisões, também ouvir as experiências em vez de ficar só discutindo ideias, e capturar um quadro maior para a igreja, capturar aquilo que o Espírito está dizendo a toda a igreja hoje, não apenas a uma parte dela. Então, aqui nós temos um desafio enorme, mas também uma provocação da riqueza de possibilidades. Como lidar com as diferenças, a diversidade e as tensões, sem anular a riqueza das diferenças, mas também não cair numa padronização, não perder de vista essa riqueza, não querer avançar por caminhos de unificação. Acho que sinodalidade exige isso. Uhum. Enfim, Geraldo, um rápido comentário. certo. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta eu vou escutar suas impressões desta primeira etapa, né, desse 1 ano percorrido no caminho sinodal. O intervalo é bem rapidinho, já já a gente está de volta. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal, conversando hoje exatamente sobre esse tema que dá nome ao nosso programa, iniciando uma nova temporada, olhando para esse caminho percorrido no processo sinodal. E eu recebo aqui hoje, para nos ajudar nessa reflexão, 2 teólogos. O padre Geraldo Demore, que é jesuíta, está aqui comigo no estúdio, e a irmã Cleusa Andreata, que está conectada conosco desde o Rio Grande do Sul. Nós encerramos o bloco anterior falando exatamente, olhando os destaques dessa primeira etapa, né? Este 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que nós já percorremos. A irmã Cleusa trouxe as considerações dela e agora eu quero ouvi-lo, Padre Geraldo. O que você destaca deste primeiro processo, desta primeira etapa, né, do processo sinodal? Eu acho que a grande novidade desse processo é a quantidade de igrejas que participaram, praticamente quase todas as igrejas do mundo todo, né, do mundo católico. E acho que é o maior evento católico que nós temos. E certamente, quando você promove esse tipo de processo, de escuta, as pessoas se sentem mais implicadas. Tem muita gente que diz: bom, nunca ninguém me perguntou, mesmo aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, eu participo da comissão dos sínodos aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, nós fizemos a escuta, teve gente que disse: nunca ninguém me perguntou a minha opinião sobre a igreja. Então, acho que isso é um destaque importante. Outro, isso que a Cleusa falou, acho que é importante, o que o cardeal Greco disse a respeito de aparecerem as tensões. Então, eles, no documento, eles elencam 5 focos de tensões que são importantes para serem aprofundados ao longo do processo de discernimento que se instaurou agora. Então, nas reuniões da etapa continental, deverão ser aprofundados esses focos de tensão para ver como se pode avançar para chegar essa ideia da tenda que a Cleusa falou, que a tenda é ampliar a tenda, ampliar o espaço da tenda para que a igreja realmente seja uma igreja inclusiva, que é um dos temas centrais que aparece e perpassa o documento. Então, eu tenho a impressão que esses 2 elementos, a escuta, qualidade da escuta, as pessoas que se sentirem implicadas e não ter medo de deixar aparecerem as tensões. Agora, as tensões não podem ser somente foco de, digamos assim, de criação, de separação, ou simplesmente não querer enfrentá-las. Eu acho que a igreja tem que assumir as tensões que estão no seu interior, que estão também dentro da sociedade, para que ela possa exercer a sua missão de ser realmente sacramento da unidade dos seres humanos entre si e com Deus. Ambos destacaram aqui esse alargamento da tenda para incluir, para trazer mais gente, né?
incluir a todas e todos. E me parece que um dos pontos principais que aparece tanto nesse documento da etapa continental, mas também naqueles ecos que a gente foi percebendo tanto da primeira Assembleia Eclesial quanto das etapas diocesanas, refere-se à participação das mulheres nas instâncias de decisão. A participação das mulheres, inclusive, na primeira temporada, a Cleusa colaborou conosco exatamente na reflexão deste tema, né? Nós já chegamos ao entendimento de que elas já estão presentes. Majoritariamente, as mulheres já estão presentes, mas há essa ausência de um protagonismo maior e principalmente nessas instâncias de decisão nos órgãos eclesiais, que é o que traz aqui o documento da etapa continental. Cleusa, você como mulher aqui também nos brindando com a reflexão, como é que nós podemos criar essa cultura de protagonismo feminino nas nossas comunidades eclesiais? Então, de fato, já na minha primeira participação aqui, nós lidamos especificamente com esse tema. É um ponto de tensão, é um ponto que aparece, vem de todas as igrejas locais para ser discutido, inclusive com visões bem desiguais sobre o tema, né? Ao mesmo tempo com enormes convergências enquanto uma preocupação. Pois então, Marcos e Geraldo, discutir sobre a possibilidade de criar uma cultura de protagonismo feminino nas comunidades, de um protagonismo que existe em muitas formas, mas que seja fundado no reconhecimento da igual dignidade das mulheres como seres humanos e também como membros da igreja, é um desafio enorme. Porque eu gosto muito da ideia de noção aí entre os vários teóricos sobre cultura, daquilo que o Clifford Geertz nos diz, de que como que é a cultura enquanto lugar da nossa existência, enquanto produto de ações continuadas, em que nós vamos conferindo sentido e também assimilando os sentidos do nosso ser, do nosso agir, do nosso estar na socialidade que nos é própria. E aí a gente fica refletindo como transformar uma cultura que perpassa a sociedade, que perpassa a igreja, segundo o paradigma do patriarcalismo, do androcentrismo, que tem como uma marca essa consideração desigual das mulheres por uma posição de subordinação. Então, eu acho que compartilho com muitas mulheres que se dedicam a esse assunto, com um destaque, assim, com a ideia de quanto é importante apostar em processos de desconstrução de concepções, preconceitos, estereótipos que aprisionam as mulheres, que nos aprisionam e condicionam enquanto mulheres em nossa participação na vida eclesial e na sociedade como um todo, segundo os modos do patriarcalismo, os moldes, as concepções do patriarcalismo e do androcentrismo. Nós vamos trazer muitos desses pontos que o documento, né, destaca. Hoje eu trouxe só esse aqui, que me parece um dos mais pungentes, que está bem destacado lá no documento da etapa continental, chamado DEC, né? E agora, assim, nós, às vezes, para não correr o risco de transformar num evento, né, como é o temor e que não é a intenção do Papa Francisco, como é que nós podemos, Padre Geraldo, manter essa brasa acesa? Isso que foi despertado em pequena ou em maior medida nas nossas comunidades, esses pontos, né, que o sínodo vem trazer, essa mentalidade, essa cultura sinodal, como é que as nossas comunidades, principalmente quem está nos acompanhando, pode trazer isso para o seu cotidiano? Bom, eu vou dar dois exemplos de duas dioceses onde eu acho que, sim, interessante o processo que está sendo vivido. Aqui, a Arquidiocese de Belo Horizonte, eu acho que é interessante, todo o processo de escuta levou uma espécie de discernimento e o Vicariato para Ação Pastoral, ele traçou uma espécie de caminho que tem a ver com a escuta. Ou seja, a escuta não foi só uma coisa pontual que aconteceu lá para mandar um relatório para a CNBB, que, por sua vez, mandou relatório para Roma. Não foi uma ouvidoria, né? Exatamente. Isso está tendo uma espécie de reverberação, está tendo uma repercussão na igreja arquidiocesana. E outro é uma igreja do interior do Maranhão, de Imperatriz, que decidiu fazer um sínodo a partir da provocação levantada pela escuta, a primeira escuta que foi feita lá, eles decidiram fazer um sínodo, trazendo as questões candentes que foram aparecendo na escuta. Então, eu acho assim,
são dois exemplos, eu diria assim, mais institucionalizados. Mas a sinodalidade, ela acontece no cotidiano. Eu acho que se nós queremos viver como cristãos, todo o processo da sinodalidade é como a gente caminha junto com o diferente, com o outro, que faz parte da mesma comunidade de fé. E às vezes a gente está numa sociedade cada vez mais individualista, a gente cada vez mais não quer saber do outro. A gente quer estar na nossa zona de conforto, a gente quer só que predomine a nossa opinião, as nossas ideias, ou que a gente quer impor a nossa ideia, né? Uma perspectiva de polarização da sociedade, que às vezes também está dentro da igreja. Então, como nós, se nós somos realmente discípulos e discípulos de Jesus de Nazaré na igreja, pelo batismo, temos a mesma dignidade, como nós, então, reconhecemos que o outro irmão, a outra irmã, também fazem parte da mesma comunidade de fé. Então, eu vou abrir dentro de mim, isso que fala, abrir o espaço da tenda é também abrir espaço dentro do próprio coração de cada fiel, de cada pessoa, para que possa acolher o outro, para que possa deixar-se enriquecer pelo outro, para que possam construir juntos a comunidade de fé, tanto na dimensão celebrativa quanto nas dimensões principais, que são o agir, que se traduzem no agir cristão, através de vários engajamentos da comunidade no seu lugar. É isso aí. Retomando essa reflexão tão importante, né? Com duas pessoas que entendem, conhecem muito bem, que trouxeram muitas luzes, eu quero agradecer ao Padre Geraldo Demore, jesuíta, teólogo, pela contribuição aqui no programa. Geraldo, muito obrigado. Marcos, pelo convite, e a gente, assim, gostaria que todos os que acompanham esse programa pudessem se sentir realmente participantes dessa Igreja Sinodal. Isso. Irmã Cleusa, muito obrigado também pela sua contribuição no programa. Eu que agradeço a oportunidade de nós também interagirmos aqui, ajudando a divulgar essas possibilidades de uma Igreja Sinodal, e desejo uma boa caminhada adiante. Também nessa série de trabalhos e publicação de reflexões através dessas gravações, para que o povo possa ir, sim, o povo de Deus possa ir se envolvendo cada vez mais nessa reflexão. Obrigada. Isso. O Padre Geraldo e a Irmã Cleusa são membros do Serviço Teológico Pastoral, que é um grupo que idealiza este programa e que nos ajuda também a manter viva essa necessidade de reflexão da Igreja Sinodal. Nosso programa de hoje está chegando ao fim e você pode conferir todos os nossos programas no YouTube. Procure @Igreja Sinodal, reveja e compartilhe com todas as pessoas. Eu espero você na próxima semana. Nós vamos dedicar alguns programas em homenagem aos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Até lá!